High five, excepcional noite para você. Vamos falar um pouquinho sobre comunicação. Nós precisamos aprender e começar comigo, né? Eu sei que eu já melhorei muito dos primeiros vídeos para cá, mas eu preciso melhorar bastante ainda e você precisa também ser mais atraente, ser mais encantador. E eu vou dar umas dicas para que a gente aprenda cada vez mais, ser mais atraente, ser mais encantador. Atraente para todos os tipos de pessoas, não é para um tipo específico de pessoa. Então a primeira coisa que você precisa para ser mais atraente é ser um bom comunicador. Então a gente sabe que existe a comunicação e existe o interlocutor. E você precisa primeiro chamar a atenção. Então, por exemplo, num grupo de pequenas ou grandes pessoas, se você der um assobio bem alto, você chama a atenção de todo mundo. Agora, a atenção, você consegue atrair, por exemplo, num assobio desse, uma atenção, um pico de atenção muito alto, só que logo em seguida as pessoas olham para você e o pico cai exatamente do mesmo jeito que subiu. Então, ele vai rápido e desce rápido. O interessante na comunicação é você conseguir chamar a atenção, manter a atenção, ou seja, manter a retenção da atenção. Então você chamou a atenção, você retém a atenção, mantém ela para uma comunicação e depois você tem a interação, você consiga dar o recado que você precisa dar. Então praticamente são 3 pilares, né? É você chamar a atenção na sua comunicação, manter essa atenção, ou seja, reter essa atenção e conseguir se comunicar. Então, é interessante a gente aprender 3 coisas que eu vou passar na comunicação, que vai, na realidade 4, que vai te ajudar a melhorar a sua comunicação. Primeiro, você precisa saber o perfil das pessoas ou da pessoa com quem você quer se comunicar. Por que você saber o perfil é importante? Porque para cada pessoa você precisa se comunicar de forma diferente. Ou para cada grupo de pessoas você precisa se comunicar de formas diferentes. Lembra-se que a atenção, você tem que chamar a atenção, reter a atenção e transmitir a mensagem, ou seja, você tem que ter a interação, chegar no ponto final, que é que as pessoas compreendam aquilo que você está falando. Então, se você não conhecer o perfil da pessoa, você não vai nem chamar atenção, nem reter e nem vai ter interação. Então, um exemplo básico, você está conversando com pessoas de baixo nível intelectual e você quer falar com uma fala eloquente, como se você estivesse falando com um juiz, com um doutor e etc, etc. Você acha que a sua comunicação vai atingir aquele seu interlocutor? Você nem vai chamar a atenção dele, porque ele não vai entender quase que nada do que você está falando. Mas se você fizer ao contrário, for conversar com um doutor, com um mestre, com alguém que tem intelectualidade muito alta e você conversar de forma coloquial ou de forma comum, as pessoas também não vão te dar atenção, porque elas também não vão te valorizar, porque o nível delas é um outro nível. Então você, para ser um bom comunicador, você precisa saber o perfil da pessoa. E dependendo do perfil, você vai fazer a colocação para aquele momento específico ali, para atingir o seu objetivo de poder ter a interação, a sua comunicação ter a interação que você precisa. Então, o primeiro é o perfil na comunicação. O segundo, você precisa entender a linguagem que eu já falei, né? Se você está numa linguagem comum, coloquial, você fala numa linguagem comum, coloquial. Se você está num nível mais elevado, ou técnico, você vai falar de um nível mais elevado e de um nível mais técnico. Então, a linguagem também é importante, a linguagem que você vai usar nessa chamada de atenção para a retenção, para poder ter a interação. O terceiro é ter clareza daquilo que você está falando, daquilo que você está transmitindo, de forma que tanto aquele que é indulto ou aquele que é culto
dependendo do tipo de pessoa, do perfil que você vai estar se comunicando, ele entenda a sua mensagem. Porque na realidade você chamou atenção em uma comunicação, você criou ali a retenção e você está transmitindo uma mensagem. Você está tendo a interação e você tem que ter, no caso, o retorno que a gente chama de feedback. Então, que é a checagem, é saber se aquela pessoa te compreendeu na sua comunicação, se a sua comunicação foi positiva ou se a sua comunicação está em dúvida ou foi negativa. Então, esse processo, ele não se dá automático. Você tem que estar ligado no que você está fazendo. Você, antes de chamar atenção, você tem que saber já esses perfil, a linguagem que você vai ter que usar, o perfil do seu interlocutor e qual é a clareza, né, que você vai conseguir falar com a pessoa. Então, a comunicação, ela é muito importante, mas você precisa ter o retorno, o feedback da comunicação para saber se você atingiu o objetivo ou não. Se você não atingiu o objetivo, aí você vai ver, faltou clareza, faltou eu me adequar com o perfil, eu pensei que o perfil era um, eu não analisei o perfil antes, mas o perfil é outro, então eu vou ter que fazer adaptação, eu vou ter que mudar e vou ter que me comunicar de novo, tentar ver se eu consigo ter a interação que eu preciso. Então, a comunicação ela tem que ser muito clara, muito assertiva. E na comunicação também você precisa ser persuasivo. Lembra que eu falei de persuasão num dos vídeos anteriores? Então a persuasão no modo positivo é você dar argumentos daquilo que você está comunicando com as pessoas, usando de metáforas, usando de gatilhos mentais, coisas que despertem na pessoa interesse daquilo que você está falando, e falar assim com clareza, com o perfil certo, mas você tem que ser persuasivo. E na persuasão, você sabe que você pode usar 4 pontos, né? O tom de voz que você fala, então vai te dar persuasão. As pausas que você faz, então vai te dar persuasão, porque vai saber que você é uma pessoa que tem equilíbrio, você é uma pessoa que tem um raciocínio contínuo, você é uma pessoa que tem gesticulação, que é o terceiro. Então, o tom de voz é interessante. Então, uma hora você fala em um tom mais calmo, mais tranquilo, outra hora num tom mais alto, mais elevado, mais força, mais garra. Depende daquilo que você quer comunicar, daquilo que você quer transmitir, sabendo quem é o seu perfil de pessoa com quem você está falando, a linguagem, a clareza que você precisa. Então, nessa persuasão, então você vai usar o tom de voz, você vai usar as pausas, você vai usar a sua gesticulação também, diz muito na sua comunicação aquilo que você quer transmitir, e a sua linguagem, é claro, você tem que usar a linguagem adequada para cada momento que faz parte da comunicação. Então a persuasão é um complemento da comunicação como um todo. Então você precisa usar mesmo na sua comunicação todos esses argumentos, todas essas nuances, para poder você ser mais assertivo e ter o feedback mais positivo, alcançar o objetivo que você quer na comunicação, né? E o terceiro, então, o primeiro é a comunicação como geral, o segundo é a persuasão e o terceiro é o repertório. Então, para você ser um bom comunicador, você precisa ter repertório. Como é que você adquire repertório? Você já adquiriu na sua história de vida pregressa, então, por isso seria interessante você ter vivenciado coisas diferentes, coisas novas, passado por dificuldades, por problemas, ter solucionado as suas dificuldades, os seus problemas, ter estudado primeiro grau, segundo grau, faculdade, mestrado e etc. Todo o seu conhecimento nas suas profissões, nos seus relacionamentos, aquilo que deu certo, aquilo que deu errado, tudo isso é experiência de vida que numa comunicação são os repertórios que você tem do passado. Esse passado pode ser minutos atrás, que você pegou uma experiência lá e numa próxima comunicação você já vai estar usando essa sua experiência. Então é todo o seu repertório que vai enriquecer
a sua comunicação. Então a sua comunicação vai ser muito mais assertiva. Você vai ser uma pessoa muito mais assertiva porque você tem história de vida, você tem repertório. Então a comunicação para você ser uma pessoa muito mais atraente do que você é e você ser uma pessoa encantadora onde as pessoas param para te ouvir, você precisa ter uma comunicação sim assertiva, você precisa ser persuasivo, ou seja, você precisa ter argumentos naquilo que você fala, nos seus conhecimentos, e você precisa ter repertório. Para ter argumentos, você precisa ter repertório. Então presta bastante atenção no perfil das pessoas, na linguagem, na clareza com que você fala, no tom de voz, na gesticulação, na linguagem que você faz, e você vai ver que você vai ser muito mais assertivo. Você não pode se calar o tempo todo. Então, no momento certo, você vai chamar a atenção das pessoas, você vai ser persuasivo e você vai colocar, né, todo o seu repertório na mesa. E as pessoas vão ver que você tem sim qualidades, que você tem sim valor e você só vai avançar. Então faça como eu, seja um pouco mais assertivo, um pouco mais comunicativo. E eu vou aprender muito mais. Aprenda você também, high five.